E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com o Zenfone 3 da ASUS. Vamos fazer os prós e contras, isso mesmo pessoal, já vou adiantar para vocês que tem muito mais a favor do que contra desse aparelho. É opinião minha, certo, o que eu acho, e muitas vezes as pessoas podem não concordar com uma coisa ou outra, mas por exemplo, se você tem alguma coisa que você também considera contra ou a favor, deixa na descrição do vídeo, certo, para a gente poder aí debater melhor aí o assunto, certo? E não quer dizer que algo que eu tenha apontado como contra que descredibilize o aparelho na hora da compra, certo? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, mas isso aí eu não ligo, eu acho bacana, é que tudo bem, não tem isso aí, mas eu mesmo assim quero o aparelho porque eu gosto do aparelho. Então gente, quando existe algo contra, não seja assim tão severo consigo mesmo, certo? Ah, se aquilo você não vai usar mesmo, então releve, certo? Então vamos lá, né? Primeiro, algo a favor, né? Que eu já falei para vocês aí e falo novamente. O acabamento e o design dele é algo sensacional, certo? Ponto negativo, a entrada aqui, né, dos cartões SIM e microSD é híbrido, tá? Então isso hoje no mercado conta como um fator negativo. Ele tem, como já vou falar depois, mas eu o que eu ia falar aqui eu vou deixar mais pra frente. Mas as pessoas elas querem, por exemplo, ter duas entradas para SIM e uma para micro SD, certo? Isso que eu ia falar agora vocês vão saber depois, mais ou menos na metade aí do vídeo. Então, algo a favor, ele tem o leitor digital, e eu acho isso importante porque dá mais segurança para o aparelho, passa assim mais segurança, certo? Nós temos agora aqui algo que tem só na versão Deluxe, tá? São os botões retroiluminados. Eles, nesse caso aqui, não são retroiluminados, eles só tem o desenho mesmo, certo? Então eu vejo isso como ponto negativo. Poderia ser retroiluminado? Poderia, depende da ASUS aí, não sei. A versão Deluxe ela tem, né? E então vai ver que é por isso, porque o top de linha tem, mas o intermediário Premium não. Isso seria uma característica do top de linha, certo? Mas para mim conta como ponto negativo. Ele tem o ponto positivo em contrapartida. O ponto positivo é que ele tira os botões virtuais da tela e coloca aqui na barra, que para mim isso é sensacional. Para ser perfeito, como falei para vocês, tinha que ser retroiluminados, certo? Nós vamos agora aqui. Ele não tem o carregamento turbo, ele tem o carregamento rápido. O carregamento turbo é que num curto espaço de tempo ele carrega bem, um percentual bem alto da bateria. O carregamento rápido, ele carrega rápido, de 0 a 100, por exemplo, ele carrega rápido. O carregamento turbo, ele de 0 a 25%, tipo, ele carrega em 15 minutos. Depois o restante ele vai carregar no mesmo tempo do carregador rápido ou um carregador convencional, certo? Dando um exemplo para vocês, a diferença entre o turbo e o carregamento rápido. No caso, ele tem o carregamento rápido, não o turbo, então por isso que ele entra como ponto negativo, por não ter o turbo. Ele tem LED notificações e fica bem aqui. Eu falei lá no perguntas e respostas, tem gente que falou, pô Linus, mas cadê o LED? Então ele fica nesse canto aqui, agora eu não tenho nenhuma notificação, mas ele fica no canto superior esquerdo aqui, o LED notificações. Eu acho isso como ponto positivo. Tem que ter um LED notificações, poxa vida, isso daí, você não precisa nem ligar o aparelho, se tiver piscando LED você sabe que chegou alguma mensagem, se não tiver nem precisa ligar, então já poupa aí um pouco da sua bateria. Algo que eu vejo como ponto negativo, que eu não gosto, tá pessoal, é os botões aqui do mesmo lado, liga desliga e o volume mais e menos. Eu estou muito acostumado, por exemplo, o liga desliga desse lado e o volume do outro lado. Eu gosto quando ele é distribuído os botões, porque muitas vezes você vai apertar um ou outro aqui, você acaba apertando, por exemplo, o volume menos e o aparelho não liga. Daí você tem que ver que não, você está apertando errado. Então por isso que, para mim, o ideal seria a separação dos botões aí, certo? Em lados distintos, não do mesmo lado, certo? Vamos lá. Ponto positivo, que ele filma em 4K e em 1080p a 60 fps. Isso, ó, gostei, show de bola, ponto muito positivo, tá? Ponto negativo é que se você não colocar uma capa, ele desliza muito fácil. Se você colocar numa superfície lisa e tiver no VibraCal, você vai ver que o telefone vai estar vibrando, ele vai estar se mexendo.
E se tiver um pouquinho inclinado, é capaz dele deslizar e cair no chão, aí o prejuízo vai ser grande. Certo? Então a utilização de uma capa torna-se quase que obrigatória. Certo? Ponto positivo, processador Snapdragon 625, processador muito rápido, muito bom, eficiente, falam que ele é bem melhor do que o 615, ou 610 ou 615, alguma coisa assim, na eficiência de consumo de energia. Ele é mais econômico, esse processador. Agora só tem os pontos positivos, né, pessoal? 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, é assim, é aí que eu queria chegar na questão. Como ele tem 64 GB de armazenamento, você nem vai usar o cartão. Ou seja, aí você pode utilizar só os dois SIM. Certo, pessoal? Então, por isso que a ASUS deve ter optado por colocar o híbrido. Porque como ele tem muita memória, 64 GB, né? Então você acaba não utilizando o cartão de memória. Mas se você quiser, você também pode utilizar. Mas você só vai ter acesso depois a um chip de operadora. USB Type-C, né? Eu coloco ele como ponto positivo, porque agora os fabricantes estão virando para esse novo tipo de conector, que é um conector reversível. A transferência é mais rápida, certo? Então tem uma série de vantagens em cima desse conector. Então por isso que ele ganha aí o ponto positivo. Vamos lá. Ele tem atrás aqui um duplo LED, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Um duplo LED embaixo, e isso é bacana. Eu vejo como muito bom porque, principalmente se ele tem aquela função, o Dual Tone, né? Que falam que ele dá uma melhorada nas fotos quando ele tira a foto com o flash, né? Porque geralmente fica aquela foto muito feia, né? Como se diz assim, distorce muito a foto. Muitas vezes, a maioria das vezes, 99,9% eu não utilizo o flash, porque a foto não fica legal. Com o duplo flash ele dá ele tem um dual tone, né? Então ele consegue amenizar um pouco isso. Vamos lá, infravermelho tem aqui do lado, ó. Pode não parecer, mas é um infravermelho, certo? Ele tem 2 microfones, então isso conta bastante também. Um microfone aqui para redução de ruídos e outro microfone aqui. Entrada para fones, né? Apesar dele ter USB Type-C, ele tem entrada para fone, então isso continua sendo positivo. Seria mais positivo ainda se ele, por exemplo, se ele não tivesse entrada de fone e já viesse com um adaptador para um fone aqui, ou o próprio fone já fosse o Type-C. Mas geralmente nessa transição que eles vão fazer, vão entregar um adaptador que é USB Type-C para o mini jack, tá? Android 6.01, não li nada a respeito se vai ser atualizado para o N, certamente vai ser atualizado, sim. Interface Zen UI 3.0. Que mais que ele tem aqui? Ele, deixa eu ver aqui, e que eu estava esquecendo, né? Tela Full HD. Eu vejo assim, não precisa de uma tela 4K, entendeu? 2160p. Tela Full HD tá de bom tamanho. Você acaba não, por exemplo, uma tela uma tela 4K, você acaba tendo que utilizar mais do processador gráfico, consumindo mais bateria. Então a tela Full HD aqui tá bem balanceado, bem calibrado quanto ao consumo de bateria. É algo também que vai ser dito em outro vídeo aí também, o consumo da bateria. Certo? Então esses aqui foram os prós e os contras que eu fiz aí do Asus Zenfone 3. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Obrigado, até mais e falou, pessoal.